Opa, no último vídeo falei um pouco da minha opinião sobre o futuro do mercado de software, se o SaaS e o software iriam morrer ou não com todas essas evoluções da IA. Inclusive, se você não viu, eu recomendo que você volta lá e veja esse vídeo, que ficou muito bom. E nesse vídeo eu vou falar, na minha opinião e baseado num material muito bom que eu trouxe hoje, sobre o futuro do mercado de software, como a gente deveria pensar para lidar com todos esses avanços e tudo que vem acontecendo no mundo da tecnologia. Bom, então já vamos direto aqui para o artigo. Eu trouxe esse artigo aqui da Sequoia Capital chamado Serviços, o novo software. Bom, para quem não conhece, a Sequoia Capital é um dos maiores fundos de venture capital do mundo, então eu acho que eles têm um pouquinho de autoridade para falar sobre isso nesse artigo, né, sobre esse assunto. E esse artigo bem legal, vou deixar o link aqui nos comentários. Eu não vou ler, obviamente, ele todo aqui com vocês, mas eu vou trazer alguns pontos de relevância, que tem todo o artigo, né? Vocês podem estar lendo no site deles. Mas basicamente a premissa central desse artigo é que eles falam que a próxima geração de empresas de tecnologias que vão alcançar trilhões de dólares em receita, em valor de mercado, não são empresas que venderão apenas softwares, mas sim serviços finalizados, e o software será um meio para isso. E isso diz justamente aqui na primeira linha: a próxima empresa a atingir 1 trilhão será uma empresa de software disfarçada de uma empresa prestadora de serviço. Basicamente, eles argumentam que enquanto o software tradicional ele exige que um humano opere a ferramenta, vai lá, faça os comandos. Essa nova geração de software com IA avançada permite que empresas vendam diretamente o resultado final para o cliente, ou seja, o problema resolvido. E dessa forma a gente consegue capturar bilhões de orçamento de grandes empresas que tradicionalmente são destinadas a serviços que são prestados, né, para resolver esses problemas que as empresas não conseguem. E aí, já para trazer alguns conceitos importantes para justificar essa tese desse artigo, ele traz aqui uma diferença entre inteligência e julgamento. E basicamente, inteligência é tudo aquilo que a gente consegue, são todas as tarefas que a gente consegue executar e que são tarefas baseadas em regras complexas, processos, e são coisas que a gente consegue ensinar para uma IA, e são coisas que a IA consegue fazer. E aqui ele dá um exemplo: escrever código é grande parte de inteligência, saber o que construir em seguida é discernimento. Aqui ele vai trazendo algumas coisas, mas basicamente inteligência é isso, é tudo que a gente consegue processualizar e ensinar uma IA, por exemplo, a fazer. Porém, ele já traz o conceito também de julgamento, ou discernimento, que está aqui escrito também, que basicamente o discernimento é aquela experiência, o feeling, o timing, o intuito que nós humanos temos e que a IA ainda não consegue, e não sei se ela vai chegar no momento que vai conseguir ter, porque a IA nada mais é que algoritmos, modelos matemáticos. Isso é ter esse discernimento para tomar a decisão, ter esse feeling, ter o time, ter, enfim, a sensação, talvez não seja o que a IA consiga fazer. Então esse primeiro conceito é muito importante para a gente poder entender até mesmo o que construir com o SaaS. E aí, descendo aqui, ele traz talvez um dos grandes conceitos do artigo, que é a diferença entre copilotos e pilotos automáticos. O copiloto nada mais é que uma ferramenta que vai tornar alguém mais produtivo, uma pessoa mais produtiva. Mas ainda assim, o ser humano, ele é responsável por pilotar isso. O nome já diz, copiloto. Quando começaram as IAs em 2024, 2023, começaram as primeiras soluções, a própria Microsoft lançou um Copilot, né? E basicamente te ajudava nas ações. E basicamente é isso o conceito de Copilot, uma aplicação que muitas vezes, embarcada ou não, te ajuda a executar ações. Porém, ele traz o conceito de piloto automático, que talvez aqui esteja a grande sacada. Enquanto no modelo de Copilot você está vendendo a ferramenta, no modelo de piloto automático você está vendendo a solução pronta. Então, um piloto automático nada mais é que uma solução que faz algo tudo para o cliente e já entrega pronto. E geralmente as empresas, elas já têm orçamentos, como eu disse no início do vídeo, orçamentos destinados a serviços que elas vão precisar, seja serviço de contabilidade, de gestão, de recrutamento, enfim. É sobre isso que o artigo está falando, sobre ter soluções que são de fato pilotos automáticos
para o cliente que vão resolver um problema sem necessidade de ter um humano. É uma transformação que ela já vai vir pronta, construindo uma vantagem competitiva muito grande. E aqui ele traz um ponto interessante, falando que quanto maior o nível de inteligência, ou seja, quanto mais processualizado for uma área, uma tarefa, alguma coisa, mais cedo os pilotos automáticos vão prevalecer, ou seja, mais cedo a gente vai conseguir construir soluções para isso. Tudo que pode ser automatizado de ponta a ponta é a IA que vai poder fazer. Então a gente vive um momento de convergência muito grande do modelo de software, saindo de um software que simplesmente você tem que operar, você tem que fazer todas as coisas, para um modelo de SaaS que já vem tudo isso embarcado e você, com um simples piloto automático, você já consegue executar todas as tarefas só com um comando. Acho que é basicamente isso que o artigo quer trazer. E aqui vem uma seção que ele fala da convergência, ou seja, o discernimento que a gente tem hoje vai se tornar a inteligência de amanhã. À medida que sistemas de IA acumulam dados proprietários sobre o que significa bom discernimento do seu domínio, a fronteira se deslocará. Copilotos e pilotos automáticos vão se convergir. A transição de copiloto para piloto automático já começou em diversas categorias. E é um ponto interessante, eu disse alguns segmentos que ele até traz aqui, alguns segmentos que já têm uma grande possibilidade para se trabalhar, como gestão, contabilidade, área da saúde, consultorias, recrutamento, TI. São mercados que giram muito dinheiro, em torno aí de mais de 50 bilhões de dólares que ele trouxe aqui no artigo. E no Brasil é interessante falar que mais ou menos 70% do PIB vem de serviços. O serviço é uma grande parte que move o Brasil. E eu vejo aqui também, fora do escopo até mesmo do artigo, que com o avanço das IAs, eu disse no último vídeo, muitas soluções vão sendo criadas. E o que vai conseguir diferir também é essa camada de serviço que muitas empresas ainda pecam. Porque, por exemplo, eu vou trazer o meu caso. Eu trabalho com um software de gestão. A gente tem um SaaS de gestão aqui para os nossos clientes. Eu posso, e eu já faço isso, ter uma camada de serviço, não simplesmente só de suporte, tá? Mas uma camada de serviço onde eu posso usar o meu software, a minha plataforma, para entregar um resultado para o cliente muito melhor do que simplesmente com o software. Eu posso resolver um problema dele através de uma consultoria, eu posso resolver o problema dele através de uma assessoria, que são modelos diferentes, posso estar mais próximo do cliente usando o meu software como um meio, como uma ferramenta para ele ter mais resultado, para ele ganhar mais dinheiro. Então, voltando aqui para o nosso artigo, ele traz o manual do piloto automático, a terceirização como peça-chave. E o que ele quer dizer com isso? O que ele fala todo esse artigo aqui? Existe um ponto de entrada ideal para você começar a operacionalizar com isso. Se você tem um software para você pensar nos próximos passos, ou se você quer começar o seu software, talvez aqui seja um ponto interessante. Onde começar? Qual que é o primeiro passo? Primeiro que a gente tem que entender, para cada dólar gasto em software, 6 são gastos em serviço, em média, nas empresas. Então, como eu disse, a empresa já tem um orçamento separado que ela vai gastar com serviços que ela precisa para melhorar a operação dela, para ela conseguir gerar mais resultado. Então, nada melhor que achar essas empresas, achar esses segmentos que elas já destinam esse dinheiro, áreas que ela já vai investir nisso, para a gente poder pegar essas tarefas, essas dores e agir em cima disso. Porque de todo jeito a empresa já iria gastar esse dinheiro, ela já iria investir nisso. E se a gente consegue mapear, antecipar isso, desenvolver uma solução para isso, fica perfeito. Então a gente poderia pegar, por exemplo, tarefas que já são terceirizadas, tarefas que têm alta inteligência, né, e baixa necessidade de julgamento, que é o conceito que ele traz aqui. Tarefas muito processualizadas, que são passo a passo, bem claro, que não necessitam de ter esse feeling, de ter essa decisão baseada no humano. É simplesmente executar, por exemplo, o processo de cobrança, o processo de faturamento, o processo de recebimento, o processo talvez de conciliação, pode ser algo que possa ser automatizado, um processo de envio de documentação, algo nesse sentido que a gente já consegue criar pilotos automáticos para fazer tudo isso. E aqui
Ele traz um mapa de oportunidades muito baseado no mercado americano, tá? Mas a gente pode trazer isso para o nosso mercado. Então ele fala do mercado de seguros, mercado de contabilidade, auditoria, que já trouxe, área da saúde, sinistros, regularização de sinistros, consultoria tributária, trabalho jurídico transacional, serviços gerenciados de TI, cadeia de suprimentos e compras, recrutamento e seleção, consultoria de gestão. Tudo aqui ele traz alguns exemplos de empresas que já estão trabalhando no piloto automático, já estão vendendo soluções no piloto automático. E aqui, por fim, ele finaliza o artigo, fica aqui a sugestão de leitura. Então, concluindo, se você está pensando em construir um SaaS, ou se você já tem esse SaaS, considere essa possibilidade de fazer algo que seja um piloto automático para o usuário, embarcando ou trazendo um serviço também agregado. Você pensar nessas tarefas operacionais para poder gerar um software justamente que vai ser esse piloto automático. E eu trouxe um passo a passo aqui só para finalizar, como identificar ou construir uma oportunidade de piloto automático. São 4 passos bem simples. Primeiramente, você mapear a vertical, o nicho, né, que você vai querer trabalhar. A gente já tem um vídeo aqui no canal sobre isso. Buscar mapear tarefas que são de inteligência e de julgamento, entender o que é terceirizado e o que é feito de forma interna nas empresas. E só tem um jeito de você descobrir isso, é você conversando com essas pessoas, você vivenciando. Se você está dentro do ambiente, melhor ainda. Se você não está dentro do ambiente, você vai ter que ir atrás de pessoas dessa área. Um segundo ponto interessante é identificar uma escassez estrutural, ou seja, buscar setores onde há falta de profissionais. Há dados aí no próprio artigo que, por exemplo, nos Estados Unidos está diminuindo o número de contadores, porque eles estão ficando mais velhos, tem pouca gente formando, então está aí talvez uma grande oportunidade. O terceiro ponto é, em vez de chegar nessas empresas e você propor uma reorganização meio bruta, meio mágica, assim, de reduzir o número de funcionários, a gente propor uma troca de fornecedor. Em vez de você gastar esse dinheiro com esse serviço que você iria gastar, tem uma ferramenta aqui que vai fazer o mesmo trabalho para você de forma no piloto automático e que você vai gastar uma fração do que você gastaria com esse serviço. É uma possibilidade. E por fim, você focar no trabalho que está meio deixado de lado, meio abandonado. Então, sempre tem áreas nas empresas onde o custo humano vai tornar o trabalho meio inviável, meio chato de fazer, e então você pode pegar e aproveitar essa oportunidade e usar a sua solução com um serviço embarcado para poder gerar valor para essas empresas. Então é isso, um artigo muito interessante, como eu disse, a Sequoia Capital está falando, né? Quem somos nós, falando que a próxima empresa de fato vai ser uma empresa de software disfarçada, né, de uma empresa prestadora de serviços. E se você tem uma software house, se você tem um SaaS, tem passado dificuldades para crescer, não está conseguindo gerar faturamento e lucro como deveria, te convido para você entrar na minha mentoria no seu tempo, sem pressão, mas nessa mentoria eu consigo te ajudar a traçar um plano individual para você, para sua empresa, bem específico, para a gente poder conseguir atingir os seus objetivos. É só você clicar no link aqui na descrição. E aí, qual a sua opinião? Me diga aqui nos comentários. Vamos trocar essa ideia que eu acho que é muito interessante. Se você gostou desse conteúdo, já se inscreva aqui no canal, deixe a sua curtida para que esse vídeo também chegue para mais pessoas. Te vejo no próximo vídeo.